tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre a síndrome de burnout. Muito bem, tem alguma dúvida? Vamos interagir. Eu estou fazendo agora, na verdade, uma fala ao vivo para o Instagram, mas outras pessoas com certeza assistirão quando esse vídeo já não estiver mais ao vivo. Então, eu também saúdo essas pessoas que estão me acompanhando, ou mesmo pelo Instagram, ou pelo canal do YouTube, que muito provavelmente a gente vai também estender essa fala para o canal Analisadamente, lá do YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, tão necessário, que é algo que está, na verdade, em alta no momento em que a gente vive, não só da contemporaneidade, mas principalmente por conta da questão da pandemia. Vemos que o modo de trabalhar tem mudado e, por conta disso, algumas pessoas têm sofrido bastante em decorrência dessa mudança do estilo de trabalho. Então, o que é essa síndrome de burnout? Algumas pessoas falam de burnout, né, numa espécie de pronúncia equivocada, porque há um certo afrancesamento da pronúncia, mas na verdade o termo é burnout, que em inglês teria o significado de esgotamento. To burnout é queimar até o fim, queimar até não ter mais o que ser queimado. Então, burnout no significado de esgotamento. É também conhecida, considerada como uma síndrome do esgotamento profissional. Então, é importantíssimo colocar dessa maneira para que todos percebam o motivo pelo qual é chamado assim. É curioso a gente perceber que a síndrome de burnout, ela, na verdade, foi cunhada lá na década de 70, né? Tem um grande autor que é responsável por isso, é um psicólogo que nasceu na cidade de Frankfurt no ano de 1926 e que foi morar nos Estados Unidos, que é Herbert Freudenberger. Ele, que na verdade veio a falecer na cidade de Nova York no ano de 1999, que tem a, a característica aí mais importante da questão do surgimento dessa nomenclatura, né, dessa nosografia que é a síndrome de burnout, que só recentemente foi reconhecida, né, como uma síndrome de natureza de transtorno mental. O que é que a gente vai perceber nitidamente aí quando a gente fala de burnout? A gente vai ver que foi, na verdade, um conceito cunhado em um artigo científico no ano de 1974, com uma psicóloga que é pouco falada, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala de burnout, a gente lembra sempre da figura de Freudenberger, porque, de certo modo, ele abraça a divulgação do termo, mas, na verdade, o mérito também é de uma psicóloga chamada Gail North, porque a Gail depois não continua com Freudenberger na publicação de textos a esse respeito, e é só no ano de 1980 que Freudenberger vai publicar, junto com a psicóloga Geraldine Richardson, que também não é muito citada, né? Eu acho que tem um quê de machismo científico nessa perspectiva. É preciso a gente realmente tomar muito cuidado com isso, né? Mas é importante dar os louros a quem tem crédito disso, né? Então, Geraldine Richardson também tem crédito na publicação do livro Burnout: The High Cost of High Achievement. O que é que a gente vai traduzir aí desse título? Seria síndrome de burnout, no caso, né? O alto custo da alta realização ou do alto desempenho, como algumas pessoas preferem falar a esse respeito. Então, sejam bem-vindos, vocês estão chegando agora. Maravilha poder compartilhar esses minutos, né? Que eu pretendo que minha fala seja breve. Obviamente que eu abro a interação, então, caso vocês queiram falar,
Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E quem está assistindo minha fala depois, né, no canal do YouTube, no canal Analisadamente, ou no canal do professor Danilo Cruz, pode também deixar sua perguntinha, compartilhar, curtir, salvar para poder assistir depois. Isso também ajuda a gente a divulgar esse tipo de conhecimento. Então, como eu estava dizendo, a síndrome de burnout só recentemente passa a ser reconhecida como uma síndrome que implica em um transtorno mental, porque foi incluída agora, exatamente agora, no grupo 24 da CID-11, ou seja, a Classificação Internacional das Doenças, na sua 11ª versão, acaba de incluir o burnout. Não tinha antes? Não, com esse título não tinha antes. A gente tinha uma classificação da categoria Z, que nem é da categoria dos transtornos mentais, como esgotamento profissional. Então, utilizava-se essa categoria para trazer à baila a questão aí do diagnóstico do burnout. Mas era uma espécie de adaptação. Agora, na CID-11, temos o dado concreto da síndrome de burnout realmente sem adaptações. Então, o que é que a gente vai encontrar lá na CID-11 a respeito disso? Que a burnout, né, a síndrome de esgotamento profissional, vai gerar necessariamente a principal característica como sendo a tensão emocional e o estresse crônico provocado por condições de trabalho. E aí essas condições podem ser de natureza física, de natureza emocional, de natureza psicológica, mas todas elas necessariamente sempre desgastantes. É importante perceber também que a CID-11 vai descrever que essa circunstância vai sempre ter a característica de que a pessoa que está envolvida naquela situação tem um traço bem específico de um envolvimento interpessoal direto e intenso na sua atividade laboral, no seu trabalho. Então, isso é importantíssimo colocar quando a gente fala de burnout. O traço de que a pessoa tem um envolvimento interpessoal direto e intenso na sua atitude de trabalho. O que é que gera a síndrome de burnout? Gera um alto índice de absenteísmo, ou seja, a ausência ao trabalho, as faltas constantes ao trabalho, um nível bastante considerável de agressividade, isso também precisa ser considerado, né? Isolamento social, e a gente já vai falar dele, vai voltar a falar dele, né? Sejam bem-vindas as pessoas que estão chegando, fiquem à vontade para interagirem. Nós estamos falando sobre síndrome de burnout. Então, como eu estava dizendo, gera um alto absenteísmo, um alto nível de agressividade e isolamento social. Gera também mudanças abruptas, bruscas, melhor dizendo, né, do humor. As pessoas relatam muito fortemente a questão do humor como sendo um impacto bastante grave com relação ao humor, né? E isso é algo que a gente precisa sempre considerar, que essa mudança de humor é realmente um indício de sofrimento psíquico. Temos também um alto nível de irritabilidade, as pessoas relatam muita irritabilidade, dificuldade de concentração, e essa dificuldade de concentração com certeza afeta na produtividade da pessoa e no aprendizado dela, com certeza, né? Lapsos de memória, ansiedade, também é uma característica muito frequente nesse processo, depressão, a depressão de tal modo que, inclusive, vários autores vão chegar a afirmar que a síndrome de burnout é basicamente uma depressão em decorrência de um sofrimento profissional. Ou seja, uma depressão causada por uma circunstância, uma certa atitude que a pessoa tem diante da sua forma de trabalhar. É interessante também a gente perceber que existe nesse traço depressivo uma constante fala a respeito de um pessimismo crônico, baixa autoestima. A pessoa começa a medir sua autoestima de acordo com a sua produtividade profissional e, obviamente, que diante de uma síndrome de burnout, a produtividade cai consideravelmente.
Então, falar de burnout é falar de baixa autoestima. Com isso, a gente vai ver algumas consequências de forma bastante imediata, como, por exemplo, dores de cabeça frequentes. E a dor de cabeça, aí, no caso a cefaleia, ela pode evoluir para uma enxaqueca, que também é característica da situação da síndrome de burnout, né? A questão da enxaqueca. Cansaço, que gera essa apatia que eu falei agora há pouco, um cansaço demasiado, né? Uma sensação de fadiga constante, tá? É importante também perceber que algumas pessoas relatam muita sudorese, elas sentem que suam demais, né? Muitas pessoas relatam palpitação, taquicardia, a pressão arterial alta. Isso me remete muito, como eu falei numa aula recente que dei na faculdade Estácio de Sá a respeito desse assunto, a personalidade tipo A. A personalidade tipo A é uma das formas de categorizar alguns transtornos psicossomáticos, e a personalidade tipo A especificamente remete a uma certa tendência que algumas pessoas têm de padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento, que no caso do tipo A, é a pessoa apressada, a pessoa irritadiça, impaciente, a pessoa que não consegue delegar funções, ou seja, centralizadora, a pessoa que está sempre focada no trabalho, e aí o traço com burnout não é à toa, né? Existe aí uma possibilidade grande de uma característica aí bem disfuncional nessa atitude que a pessoa tem para com o trabalho, e a personalidade tipo A tem uma predisposição, ou seja, existe uma tendência em termos estatísticos a desenvolver hipertensão arterial. Não à toa, né? É como se o corpo estivesse ali gritando. O que a boca cala, o corpo fala, né? A gente vai perceber que naquele momento ali em que a pessoa está sempre sob tensão, o corpo reage mostrando a sua hipertensão. Então, a hipertensão arterial pode ser uma das características da síndrome de burnout, né? Eu vejo aqui que tem gente que trabalha com psicologia organizacional assistindo, então, por favor, interajam, comentem, perguntem, acrescentem, porque eu acho que isso é enriquecedor para o trabalho e para o processo de aprendizado mútuo, né? Quando a gente interage, a gente aprende mais. Então, continuando o que eu estava falando, trazendo a lista de consequências em termos orgânicos, em termos comportamentais, com relação à situação do burnout, a gente vai ver que é muito frequente o relato de mialgia, né, que é a dor muscular, e aí essa dor é inespecífica, ou seja, acontece em todo o corpo, mas a gente vê, eu vejo muito isso na prática clínica, no consultório, muitos relatos de dores nos ombros, né? Na verdade, aí colocada de maneira aí junguiana como sendo a síndrome de Atlas, a pessoa que carrega o peso do mundo nas costas. E obviamente que essas costas vão reclamar. E aí a dor na coluna vertebral como sendo uma manifestação psicossomática de uma questão emocional, né? Um posicionamento comportamental que obviamente remete a essa situação emocional que é bem sofrida. Então, prosseguindo e continuando, é muito frequente o relato da insônia, ou seja, a gente vai ver um impacto na qualidade do sono, e essa insônia pode ser tanto de natureza inicial como terminal, ou seja, a insônia inicial é aquela que acomete a pessoa que não consegue pegar no sono, é difícil realmente dormir, adormecer, né, no caso, é muito difícil, porque a pessoa pensa muito o tempo todo, fica muito ansiosa em querer dormir, e justamente essa ansiedade retroalimenta a insônia. A pessoa está muito ativa mentalmente falando e não consegue dormir, não consegue conciliar a paz ali para conseguir dormir tranquila. E é por isso que em alguns desses casos eu utilizo algumas técnicas, e aí me vem à tona aqui imediatamente a intervenção paradoxal de Viktor Frankl, da logoterapia, quando ele sugere que a gente, de uma forma bem-humorada, tente levar o paciente a desejar aquilo que ele mais teme. Ou seja, você, em vez de ficar
fazendo com que a pessoa se preocupe em dormir, você vai dizer para a pessoa não dormir. Dizer para ela, olha, hoje à noite especificamente, você vai fechar o olho, mas vai se esforçar para não dormir. Resultado, você dá um curto-circuito nessa conexão da ansiedade, né, a chamada ansiedade antecipatória, e no momento em que ela passa a desejar aquilo que ela mais teme, acaba acontecendo dela dormir tranquilamente no outro dia, dizer que não conseguiu fazer o exercício que você propôs. E aí ficou claro que era a ansiedade que estava impedindo ela de pegar no sono. Além, só concluindo a minha fala a respeito da questão da insônia, que eu estou vendo aqui que Jaqueline Leite está perguntando, daqui a pouco eu vou ler a pergunta para poder a gente explorar. Então, a insônia também terminal é algo muito comum. A pessoa dorme e acorda antes da hora e não consegue voltar a conciliar o sono. Não consegue dormir novamente. Então, passa o resto da noite acordado. Isso também é um processo de insônia e que também é bastante relatado na síndrome de burnout. E muito comumente ela acorda no meio da noite ansiosa com alguma questão profissional, com alguma questão de trabalho. Aí vem a pergunta de Jaqueline quando ela diz assim: é possível que a pessoa sinta pânico por conta da sobrecarga? Sim, é possível. É uma das é um dos transtornos que pode estar envolvido, e aí no caso ser um transtorno em paralelo, né, no caso uma comorbidade, é o transtorno de pânico, onde a pessoa vai ter crises de ansiedade paroxística, que eu vou me reservar o direito de em breve preparar uma live só sobre transtorno de pânico para a gente ver como é que ela, qual é a grande característica, né? A gente vai ver que é muito comum que a pessoa que tem pânico tenha um traço de personalidade de perfeccionismo e controle, e aí o trabalho terapêutico, inclusive, deve incidir nesse ponto específico do perfeccionismo e do controle, que é absolutamente essencial para que a gente consiga, né, realmente auxiliar a pessoa. Ela precisa flexibilizar esse perfeccionismo e esse controle. Eu falo muito para meus alunos e para alguns supervisionandos da prática clínica, uma frase que eu aprendi lá na minha graduação, lá no ano de 1997, quando o professor Eduardo Sabac, que foi meu professor de psicopatologia, um excelente professor, dizia, né, que só se descontrola quem controla. É preciso que a gente consiga abdicar do controle, que a gente consiga verdadeiramente ajudar a pessoa a abdicar do controle. Boa noite para quem está chegando agora, a Cássia, querida colega, seja bem-vinda. Querendo participar, é só fazer pergunta, a gente está aqui para poder também interagir. Se quiser trazer um acréscimo, um exemplo, a gente agradece, tá? Então, dando prosseguimento, eu estou vendo aqui que Jaqueline também comentou que está tendo uma paciente com esse tipo de quadro. Isso é bem comum, tá? Bem comum. E essa associação comórbida entre o transtorno de pânico e a síndrome de burnout é algo bastante frequente, até porque é um traço de personalidade muito comum em ambos os transtornos. Então, a gente precisa realmente estar bastante atento, né, com relação a isso. E aí, continuando as características, quer ver outra coisa que é comum acontecer, e eu vi muito isso na pandemia, algumas pessoas têm crise de asma diante do momento de agudização da síndrome de burnout. E essa crise de asma pode ser confundida com a falta de ar do Covid. E aí isso gera ainda mais desespero, a pessoa fica tensa de ir para um hospital para procurar ajuda, e aí realmente entra-se num curto-circuito e a gente vai ter dificuldade de enfrentamento aí, porque a pessoa muitas vezes nem sequer reconhece que ela tem um problema. Eu vou falar disso já já, né? Então, é muito frequente que a pessoa não acredite que o que ela está tendo ali é uma situação de falta de ar que tem uma questão emocional envolvida. Ela acredita que realmente ela precisa de fôlego, ou a falta de ar aí como símbolo, né? Ela precisa de fôlego para continuar firme e forte e confrontar o mundo, né? Ela precisa ser uma fortaleza,
essa crença equivocada que tem feito tanto mal para as nossas emoções, né? De que nós precisamos ser sempre fortes. É preciso ter muito cuidado com isso. E por fim, mas não menos importante, muitas pessoas com transtorno decorrente da síndrome de burnout, a síndrome de esgotamento profissional, relatam distúrbios gastrointestinais. Eu já atendi um caso de uma pessoa que estava com síndrome de burnout que tinha diarreia explosiva do pior grau, que ela não tinha controle esfincteriano na rua andando, ela acabava tendo diarreia explosiva. Era uma situação severa, uma situação grave e que também carrega aí uma questão simbólica que daria pano para manga. A gente teria que ter várias lives para poder destrinchar essa questão simbólica aí, né? Os junguianos vão falar da relação com o materno no no que tange aí a questão do tudo que está entre a boca e o ânus, ou seja, o aparelho digestório, né? O sistema digestório, melhor dizendo, que remete à relação com o materno, à relação com o simbolismo materno nas nossas vidas. Como nós engolimos o mundo desde muito cedo através do leite materno, através do seio da mãe. E aí isso acaba retroalimentando questões simbólicas que eu não vou me debruçar nem destrinchar aqui, porque acabaria ficando uma coisa muito específica e talvez enfadonha. Mas aí o que, é que a gente vai perceber? Que é um tipo de transtorno que tem tratamento. Tem tratamento. Existem 12 fases, na verdade, a síndrome de burnout. É importante a gente fazer essa categorização, porque ela vai gradativamente se instalando. Não é uma coisa que chega e pam, já está instalada a síndrome de burnout. Não. É uma coisa gradual, é gradativo. Então, gradativamente a pessoa vai demonstrando algumas dessas características. Então, a primeira fase é quando a pessoa precisa demonstrar o próprio valor através da sua produtividade profissional. Ela passa a acreditar que ela só tem valor se ela produz. E nessa busca, nessa ênfase por produtividade, ela acaba tendo, né, a confusão de que ela é o que ela faz, ela é o que ela produz apenas. Quando na verdade a gente é mais do que isso, né? Pois bem, passando para a segunda fase, a pessoa passa a ter uma incapacidade de desligar. Você vê que a pessoa está o tempo inteiro ligada e algumas pessoas, inclusive, nesse momento já começam a buscar aí, a recorrer a estimulantes para poder não desligar. Aí toma café para poder ficar ali produtivo, fuma um cigarro porque a nicotina desperta, ou seja, vai o tempo inteiro trazendo à baila esses hábitos para poder ficar acordado e tentar produzir. Alguns vão buscar estimulantes ilícitos, né? Que são, por exemplo, a cocaína, o crack, que geram também esse tipo de aceleração psíquica, né? A chamada o taquipsiquismo, que muitas vezes essas práticas profissionais exigem que a pessoa tenha muita atividade, um alto desempenho, e aí a droga vem para tentar suprir isso. A próxima fase é quando a pessoa tem uma negação das próprias necessidades, e aí ela reconhece, por exemplo, que ela tem que fazer atividade física, mas ela nega isso. Tem que dormir 8 horas por noite. Não, não tem como. Ou eu trabalho ou eu faço isso. Ela passa a negar suas próprias necessidades, apesar de reconhecer que aquilo ali é uma necessidade, ela vai relativizar. Ela vai dizer, não, depois eu faço, depois eu compenso, e nessa vai empurrando com a barriga e simplesmente não faz mais, porque passou essa atitude de denegação constante e restrita das próprias necessidades. Fuga de conflitos. Muitas vezes a pessoa fica fugindo do conflito, de perceber que ela não está totalmente satisfeita com o que ela faz, de que ela não está satisfeita com os colegas de trabalho e passa a ter uma fuga constante com relação a conflitos. Também tem uma reinterpretação dos seus valores pessoais. Ela passa a relativizar o que realmente tem valor na sua vida. Aquela história do não tenho tempo. E nessa de não ter tempo, a gente vai sempre se lembrar que tempo é uma questão de prioridade.
não ter tempo aí, obviamente, que depende da prioridade que a gente dá. A gente também vai perceber uma constante atitude de negação dos problemas, não reconhece como problema, é a chamada anosognosia, ou também conhecida como a falta de autopatognose. A pessoa não reconhece que tem um transtorno, não reconhece que tem um problema, ela nega aquilo constantemente e segue negando dessa forma. Há também um constante isolamento, né, um distanciamento da vida social. Os amigos, inclusive, param de chamar para os eventos, porque de tanto ouvirem não, eles acham que vão ouvir outro não e aí passam a não chamar. Isso retroalimenta na pessoa a sensação de que ninguém mais faz questão da presença dela. Na verdade, ela sempre nega. E aí, obviamente, de tanto negar, as pessoas passam a não ouvirem, a não buscarem, e aí realmente é um problema. A gente vai ver que a pessoa tem mudanças estranhas de comportamento, é a próxima fase. Essa mudança estranha de comportamento é porque a pessoa, por exemplo, era muito tímida, passa a ser extrovertida, ou o contrário. Então, essas mudanças abruptas do comportamento são bem comuns, é uma das fases, né, da síndrome de burnout. A próxima fase é a despersonalização, quando ela não consegue se reconhecer na sua própria vida, no seu próprio fazer, e passa também a não conseguir reconhecer as pessoas do seu entorno, as pessoas da sua convivência, as pessoas que são próximas. Ela tem realmente uma dificuldade aí com relação a esse reconhecimento. E aí chega na próxima fase, que é a antepenúltima, que é a do vazio interno. Ela passa a ter uma dificuldade de ver sentido nisso tudo, de ver um significado existencial nessa prática, e acaba chegando na próxima fase, que é a fase da depressão, onde, inclusive, ela vai começar a ter dificuldade de se manter produtiva, e essa dificuldade de se manter produtiva que vai fazer que ela tenha uma baixa na autoestima, isso leva à fase final, que é a síndrome de burnout propriamente dita no seu ápice, que é justamente esse colapso psicológico. Ela entra em colapso. E isso realmente é algo grave, não é algo muito fácil de lidar. Porque se a pessoa vem sempre numa ideia de que ela tem que ser forte, de que ela tem que fazer o ideal, ela tem que ser perfeita, o que ela faz tem que ser perfeito, ela só é reconhecida pelo que ela faz, pela sua produtividade, o seu valor está completamente alinhado ao seu trabalho, ela não tem valor algum senão com o trabalho, obviamente que ela entra em colapso. E nesse momento do colapso, o sofrimento psíquico é muito severo. Estatisticamente, a gente vai ver que 33% das pessoas que relatam uma sensação de constante estresse desenvolvem a síndrome de burnout. Então, isso aí coaduna com a ideia de Freudenberger de que a síndrome de burnout é um modelo específico de estresse relacionado ao trabalho. É a situação que o estresse é a capacidade do organismo de se readaptar diante de uma situação de tensão, né? A palavra estresse, que vem da física, tem essa característica, né? Nós temos a possibilidade de passar por um estresse e o corpo vai se readaptar, né? Quando o corpo perde essa capacidade de readaptação, chegamos no momento máximo de estresse, que é quando, decorrente do trabalho, a síndrome de burnout. Então, qual é o tratamento? O que é que a gente vê hoje em dia? O tratamento de base, obviamente, vai ser uma psicoterapia. Quando a pessoa chega nessa 12ª fase, que é o burnout propriamente dito, ela já precisa de ajuda profissional. Então, uma psicoterapia vai ser crucial, e aí um bom psicólogo vai conseguir reconhecer quando a pessoa tem a necessidade de uma medicação para fazer um encaminhamento para um psiquiatra, fazer a prescrição adequada, que geralmente vai levar em consideração a necessidade de uma medicação ansiolítica para ajudar essa pessoa a ter um bom sono, a diminuir sua ansiedade e, em especial, uma medicação antidepressiva para melhorar os níveis da serotonina do seu organismo e ela conseguir se restabelecer diante da circunstância que está sendo ali difícil para ela de administrar com relação ao trabalho, com relação à sua prática. Obviamente que esse tratamento
também pode ser ajudado em muito com práticas de relaxamento, técnicas de relaxamento. A gente vê, hoje em dia, tem muitas técnicas de mindfulness, heartfulness, mindfulness, ainda tem mais esse também, né, que é a novidade. Então, tem várias técnicas psicoterápicas que ajudam com relação a essas práticas de meditação, além da meditação transcendental clássica, meditações de diversas formas que ajudam no relaxamento. Isso pode fazer diferença, né? Os estudos estatísticos estão aí mostrando isso. Obviamente que todos esses tratamentos precisam levar em consideração que o foco é que a pessoa mude de estilo de vida. Então, só a medicação psiquiátrica, nesse caso, não resolve, porque remédio nenhum, obviamente, vai ajudar você a ter uma outra atitude diante da vida, a ter um outro posicionamento diante do seu trabalho, diante de sua produtividade. Pílula nenhuma vai ajudar você a tomar decisões, fazer escolhas assertivas. Então, o remédio ele serve de suporte químico para ajudar que o processo psicoterápico tenha uma boa efetividade. Mas só o remédio não é suficiente e, por vezes, pode ser, inclusive, negativo o seu efeito, porque a pessoa acaba ficando dependente daquela medicação para dormir. Isso não é nada producente, né? Vai ser uma coisa contraproducente. Então, é preciso realmente tomar cuidado, porque o foco é mudar o estilo de vida. Mudando o estilo de vida, a gente vai perceber também outra coisa, que muita gente com burnout acaba se envolvendo com o consumo de substâncias psicoativas, as drogas, sejam lícitas ou ilícitas, e é bom lembrar que substância psicoativa, nesse caso especificamente, tem mais de fuga do que de remédio. Então, não é um remédio, é uma fuga, inclusive uma fuga que pode piorar o quadro, porque pode gerar, inclusive, danos em nível não só fisiológico, mas também anatômico nos nossos cérebros. Então, muito cuidado com essa suposta saída, que não é saída para lugar nenhum, que na verdade a saída é para dentro. Então, a gente precisa de uma mudança no estilo de vida. É preciso também lembrar que a atividade física pode ajudar, isso é algo que a gente tem visto em inúmeros estudos, em especial as atividades físicas que levem a pessoa a suar, ou seja, atividade aeróbica, isso pode ajudar com certeza, então vale muito a pena, obviamente com orientação profissional adequada, né? Com um professor de educação física para poder dar o suporte e orientar adequadamente, não é para fazer atividade física sem orientação, isso eu não preciso nem falar, mas é importante que a gente se lembre, né? É preciso também lembrar que a pessoa, com essa mudança de estilo de vida, ela tem que ter uma nova atitude diante do seu trabalho, da sua produtividade, né, da sua laboralidade. Então, isso vai levar a ela a uma outra posição, um outro posicionamento, uma nova dinâmica no trabalho, uma nova forma de encarar aquela prática profissional. Eu recomendo de forma bem veemente que as pessoas aprendam a ouvir seus colegas, seus amigos e seus familiares, porque, como disse anteriormente, na síndrome de burnout, muita gente não tem autopatognose, muita gente sofre da anosognosia, ou seja, a incapacidade de reconhecer que o que ela tem é um problema, é uma doença, é um transtorno mental. Então, ouvir o outro ajuda a gente ter um outro olhar sobre aquilo que a gente vive. Às vezes a gente acha, eu sou um workaholic, eu amo trabalhar e eu trabalho muito, eu sou viciado em trabalho. Só que nessa fala, às vezes, está escondida a fala ali que a pessoa está numa situação de esgotamento profissional e não está reconhecendo isso. Porque tem que passar a imagem de que é forte, de que é trabalhador, de que é produtivo, né, de que está alinhado a essa visão que, infelizmente, a gente vive reproduzindo de que a gente só é valioso se a gente produz financeiramente. E aí a gente precisa realmente tomar muito cuidado com esse condicionamento aí que é realmente bastante problemático. Buscar ajuda profissional não é vergonha, pelo contrário, é necessário. É preciso que a gente tenha muita humildade para poder reconhecer de que precisa de ajuda e que pode melhorar com essa ajuda, ter uma outra atitude, ter um outro posicionamento. Isso é imprescindível.
Jaqueline está dizendo aqui, se ficar gravado, eu quero. Vai ficar gravado sim, Jaqueline. Vou manter no meu perfil do Instagram e também vou providenciar fazer upload dele no YouTube. Talvez no canal Professor Danilo Cruz, mas muito provavelmente no canal Analisadamente, de meu amigo Flávio Santos. Então, fiquem ligados. Estou agora concluindo minha fala, agradeço a atenção de todos, né? Tenho muita satisfação de poder estar trazendo esse tipo de informação. Eu acho que é imprescindível que a gente propague informação de qualidade com relação à saúde mental. É absolutamente imprescindível que o termo saúde mental permaneça sempre visível às nossas vistas, né? Para que a gente possa aprender com isso, para que a gente possa levar esse tipo de informação, ajudar a propagar, ajudar a levar saúde para pessoas que muitas vezes sequer reconhecem que têm problemas de saúde. Então, deixo um grande abraço e, em especial, nesse momento de pandemia, falar de burnout é essencial, porque as pessoas estão tendo dificuldade, inclusive, de delimitar o tempo para o trabalho e a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso, porque vamos ter aí um decréscimo severo da nossa qualidade de trabalho, do nosso amor pelo que a gente faz. A gente, então, né, encerra aqui. A Ada está parabenizando, eu agradeço, Ada, pela seu reforçamento que você me traz. Estou vendo aqui também que Raline está colocando. Fera, Danilo, muito boa a sua fala, sempre aprendo com você, obrigado. Eu que agradeço, né, a generosidade de vocês e em breve estarei aqui novamente falando sobre saúde mental para a gente bater um papinho rápido e certeiro, né, para que a gente aprenda e possa propagar o assunto mais adiante. Um grande abraço, até breve. Compartilhem, tá, gente? Curtam, que vai ficar lá no meu perfil. Curtam também no YouTube, propaguem, salvem, coloca naquela bandeirolazinha para salvar, porque isso ajuda a propagar o vídeo para outras pessoas. E também divulguem se vocês puderem. Um grande abraço e até breve.